Voltando agora com a quinta característica do inquérito policial, você vai ver agora que o inquérito é um procedimento dispensável. Vimos no bloco anterior que o inquérito é um procedimento inquisitivo e agora a característica do inquérito como um procedimento dispensável. Característica de número 5 no seu caderno, o inquérito é um procedimento dispensável. O inquérito é um procedimento dispensável. O que significa esta característica do inquérito policial? Significa que a instauração de uma ação penal no Poder Judiciário independe da existência de um inquérito policial anterior. A instauração da ação penal pode ocorrer sem que tenhamos um inquérito policial na investigação preliminar. A instauração da ação penal no Poder Judiciário independe da existência de inquérito policial anterior. É a noção inicial sobre esta característica que vamos colocar no nosso caderno. A instauração da ação penal no Poder Judiciário, a instauração da ação penal no Poder Judiciário independe da existência de inquérito policial anterior. A instauração da ação penal no Poder Judiciário independe da existência de inquérito policial anterior. Significa que a investigação preliminar pode ser realizada por outros procedimentos que não o inquérito policial. O inquérito é o principal meio de se realizar a investigação preliminar, mas não é o único. Outros procedimentos podem ser utilizados no lugar do inquérito policial em relação à investigação preliminar. Logo, a ação penal pode ser instaurada com base em outro procedimento investigatório preliminar. Sabendo disso, você precisa conhecer alguns exemplos de procedimentos alternativos ao inquérito policial. E se não tiver inquérito, o que podemos ter na fase preliminar como alternativas ao inquérito policial? Que a gente vai anotar agora no nosso caderno. Procedimentos alternativos ao inquérito policial. Procedimentos alternativos ao inquérito policial. Procedimentos alternativos ao inquérito policial. Esta ideia de que outros procedimentos podem ser utilizados na investigação preliminar, nós retiramos do próprio Código de Processo Penal. O artigo 4º do CPP deixa muito claro que cabe à Polícia Judiciária realizar a investigação preliminar colhendo os indícios de materialidade e autoria. Mas o parágrafo único do artigo 4º do CPP permite que outras autoridades administrativas também possam realizar a investigação preliminar. Daí a conclusão de que existem procedimentos alternativos ao inquérito policial. Então vamos colocar o fundamento para esses procedimentos alternativos. Vamos colocar aqui que o artigo 4º, parágrafo único do Código de Processo Penal permite que outras autoridades administrativas em outros órgãos administrativos, outras autoridades administrativas possam realizar a investigação preliminar. Realizar a investigação preliminar. Está muito claro no artigo 4º, parágrafo único, que não é só o delegado de polícia que pode conduzir uma investigação preliminar. Se houver um outro procedimento diferente do inquérito policial instaurado em outro órgão administrativo, isso vai ser perfeitamente possível. A investigação preliminar vai ser válida segundo regra do próprio artigo 4º, parágrafo único do Código de Processo Penal. Quais são as alternativas que nós temos ao inquérito policial? Vamos colocar no nosso caderno alguns exemplos. Exemplos de alternativas ao IP. Exemplos de alternativas ao IP. Exemplos de alternativas ao IP. Então vou colocar aqui alguns exemplos.
Existem inúmeros procedimentos que podem ser instaurados e podem ser utilizados no lugar do inquérito policial. Você vai ter no seu caderno alguns exemplos de procedimentos que podem ser utilizados. Letra A. Investigação pelo Ministério Público. Investigação pelo Ministério Público. A investigação preliminar realizada pelo Ministério Público é admitida pela jurisprudência. O STF e o STJ admitem os poderes investigatórios do Ministério Público. Letra B. Processo administrativo disciplinar. Processo administrativo disciplinar. É o que você conhece como PAD. O processo administrativo disciplinar instaurado contra servidor público pode ser utilizado no lugar do inquérito policial. O processo administrativo disciplinar é instaurado para a apuração de infrações administrativas. O objetivo do PAD não é apurar infrações penais. O que ocorre é que pode coincidir de a infração administrativa também constituir infração penal. E se os indícios foram colhidos no PAD, o PAD pode ser utilizado no lugar do inquérito policial para dar subsídio a uma futura ação penal. O PAD, portanto, colhendo os indícios mínimos de autoria e materialidade, pode ser utilizado no lugar do inquérito policial para dar suporte à futura ação penal. Logo, outro exemplo de alternativa ao inquérito é o processo administrativo disciplinar instaurado contra servidor público. O que mais nós temos de exemplo? Letra C. O chamado inquérito civil. O chamado inquérito civil. O inquérito civil. O que é um inquérito civil? É o procedimento preliminar à instauração da ação civil pública. A ação civil pública é uma ação ajuizada por alguns órgãos, ou pelo Ministério Público, ou pela Defensoria Pública, que também tem legitimidade. E para a instauração da ação civil pública, um inquérito civil é instaurado anteriormente. Este inquérito civil, ele vai colher indícios para o ajuizamento da ação civil pública. E no inquérito civil, é possível que haja a descoberta de infrações penais. Se, por exemplo, o inquérito civil está apurando danos ao consumidor, danos ao meio ambiente, é possível que crimes contra o consumidor e crimes contra o meio ambiente sejam apurados naquele inquérito civil. Há indícios de crime contra o consumidor, contra o meio ambiente. Neste caso, o inquérito civil vai poder ser uma alternativa ao inquérito policial. Havendo indícios mínimos de materialidade e autoria naquele inquérito civil, o inquérito policial será dispensado. Vamos utilizar o inquérito civil como base para a ação penal. O inquérito civil, portanto, procedimento preliminar à ação civil pública, pode ser utilizado no lugar do inquérito policial. Outro exemplo que nós temos, o inquérito parlamentar. Inquérito parlamentar. O inquérito parlamentar é instaurado no âmbito das CPIs. É instaurado no âmbito das CPIs. O Poder Legislativo pode apurar fatos ilícitos de interesse público por meio do inquérito parlamentar. Se houver indícios da prática de infração penal, e esses indícios forem suficientes para a instauração da ação penal, dispensa-se o inquérito policial. Utilizamos o inquérito parlamentar no lugar do inquérito policial. O inquérito parlamentar, portanto, é uma alternativa ao inquérito policial. Letra E. Investigações particulares. Investigações particulares. E se a vítima resolve investigar o crime? A investigação da vítima é válida? Sim, a investigação da vítima é válida. Se ela, de forma lícita, colhe os indícios de materialidade e autoria da infração penal, está valendo. A investigação particular realizada pela vítima é válida. Basta que a vítima vá ao Ministério Público e entregue na mão do promotor esses indícios. Neste caso, o Ministério Público pode ajuizar a ação penal com base nesses elementos colhidos pela própria vítima do crime. São as investigações particulares que, sendo lícitas, não há qualquer problema.
quanto aos elementos colhidos servirem para a instauração da ação penal. Fácil. Você já sabe, então, que existem outras alternativas ao inquérito. Aqui você tem alguns exemplos. Olha o que caiu na prova para policial legislativo da Câmara dos Deputados. Se um procedimento investigatório instaurado no âmbito da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados poderia ser uma alternativa ao inquérito policial. Se os indícios forem colhidos nesse tipo de procedimento, se esse procedimento pode ser utilizado no lugar do inquérito policial. A assertiva era correta, perfeitamente possível. Havendo a instauração de procedimento investigatório na Polícia Legislativa, este procedimento, se houver a colheita de indícios mínimos de autoria e materialidade, pode ser utilizado no lugar do inquérito policial. O inquérito, portanto, é um procedimento dispensável. O STF, encampando esta ideia de que o inquérito é um procedimento dispensável, proferiu decisão, que aparece na sua tela, no HC 84965, disse o STF. O próprio Código de Processo Penal, em seu artigo 4º, parágrafo único, dispõe que a apuração das infrações penais da sua autoria não excluirá a competência de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Já falamos isso hoje aqui. Artigo 4º, parágrafo único, permite que outras autoridades administrativas possam conduzir a investigação preliminar. E aí o STF diz o seguinte: à guisa de exemplo, são comumente citadas, dentre outras, a atuação das comissões parlamentares de inquérito, as investigações realizadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, pela Receita Federal, pelo Bacen, pela CVM, pelo TCU, pelo INSS e, por que não lembrar, mutatis mutandis, as sindicâncias e os processos administrativos no âmbito dos poderes do Estado. Olha quantas alternativas o Supremo Tribunal Federal deu em relação à investigação preliminar. Procedimento instaurado na Receita Federal, no Bacen, no COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras apurando lavagem de dinheiro. Outros procedimentos em vários órgãos administrativos podem servir no lugar do inquérito policial para dar base à futura ação penal. O inquérito é um procedimento dispensável. Mas dentre essas alternativas que nós colocamos aqui, uma alternativa, que é a letra A, precisa ser aprofundada, porque ela despenca em prova. É a investigação realizada pelo Ministério Público. Faça um tópico específico no seu caderno. Agora vamos falar sobre a investigação realizada pelo Ministério Público. Investigação realizada pelo Ministério Público. Investigação realizada pelo Ministério Público. Faça um tópico específico. Esse tema é importantíssimo. Investigação realizada pelo Ministério Público. O Ministério Público tem poderes investigatórios? O Ministério Público pode realizar a investigação preliminar? Tanto o STF quanto o STJ têm admitido, têm aceitado os poderes investigatórios do Ministério Público. Os tribunais superiores reconhecem os poderes investigatórios do Ministério Público. STF e STJ. STF e STJ. Reconhecem poderes investigatórios ao Ministério Público. Ao Ministério Público. Então, esses poderes são reconhecidos pelo STF e pelo STJ. Ambos entendem que o Ministério Público pode realizar a investigação preliminar. E os fundamentos? Quais são os fundamentos para se dizer que o Ministério Público pode realizar a investigação preliminar? No âmbito do Ministério Público, se defende uma teoria denominada de teoria dos poderes implícitos, que tem base no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. O que é a teoria dos poderes implícitos? Você vai aprender agora o que é a teoria dos poderes implícitos, que dá base a esta ideia de que o Ministério Público pode investigar. Teoria dos poderes implícitos. Teoria dos poderes implícitos. Esta teoria se baseia no seguinte: a Constituição Federal, no artigo 129, inciso 1, diz que o Ministério Público é o legitimado privativo para o ajuizamento da ação penal pública,
Quem ajuiza a ação penal pública é o Ministério Público, segundo o artigo 129, inciso 1. E a teoria dos poderes implícitos vai dizer o seguinte: se o Ministério Público tem poderes para o ajuizamento da ação penal pública, logo também tem poderes para a realização da investigação preliminar, porque quem pode o mais, pode o menos. Quem é legitimado para a ação penal, que é um procedimento mais complexo, também é legitimado para a realização da investigação preliminar. Quem pode o mais, pode o menos. Se o Ministério Público pode ajuizar a ação penal, pode realizar a investigação preliminar. Quem pode o mais, pode o menos. Anote então no seu caderno quanto à teoria dos poderes implícitos. Se o Ministério Público é legitimado para a ação penal, é legitimado para a ação penal, também é para a realização da investigação preliminar. Da investigação preliminar. Quem pode o mais, pode o menos. Quem pode o mais, pode o menos. Quem pode ajuizar a ação penal, pode realizar a investigação preliminar. Quem pode o mais, pode o menos. Teoria dos poderes implícitos. Mas não para por aí. Não para por aí a argumentação no sentido de que o Ministério Público pode investigar. A Constituição Federal, quando tratou da Polícia Federal, disse que a Polícia Federal exerce de forma exclusiva o papel de polícia judiciária da União. A Polícia Federal exerce de forma exclusiva o papel de polícia judiciária da União. É verdade. Mas em nenhum momento a Constituição Federal disse que só a polícia judiciária pode investigar. A Constituição Federal em nenhum momento disse que a investigação preliminar só pode ser realizada pela polícia judiciária. Isso dá ao Ministério Público poderes investigatórios. Porque, embora a polícia judiciária seja o órgão que, em regra, vai realizar a investigação preliminar, não só ela pode realizar a investigação preliminar. Então, vamos colocar outro argumento no nosso caderno. A investigação preliminar não é atribuição exclusiva da Polícia Judiciária. Não é atribuição exclusiva da Polícia Judiciária. Não é atribuição exclusiva da Polícia Judiciária. O Ministério Público tem poderes investigatórios. Inclusive, os poderes investigatórios do Ministério Público são reconhecidos por uma súmula do STJ. A súmula 234 do STJ deixa claro que o membro do Ministério Público que participa da investigação preliminar não fica suspeito ou impedido para o oferecimento da denúncia. Quando a súmula diz isso, está querendo deixar claro que o membro do Ministério Público pode participar da investigação preliminar. Mais um argumento que você tem é o argumento relativo à súmula 234 do STJ. Súmula 234 do STJ. E aí você vai anotar o seguinte no seu caderno. O membro do Ministério Público que participa da investigação preliminar não fica suspeito ou impedido para o oferecimento da denúncia. Ele pode oferecer a denúncia e pode atuar no curso da ação penal, o membro do Ministério Público que participou da investigação preliminar. Você tem então os fundamentos para que o Ministério Público possa realizar a investigação preliminar. Mas tem muita gente que é contra isso. Tem forte corrente doutrinária no sentido de que o Ministério Público não pode investigar. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, quando trata da investigação pelo Ministério Público, faz ressalvas a estes poderes investigatórios. Veja na tela, o Supremo, ainda no HC 84965,
fez algumas ressalvas à possibilidade de investigação pelo Ministério Público. E essas ressalvas feitas pelo STF foram cobradas em prova de juiz federal no ano de 2013. O CESP cobrou esse HC 84965 em prova de juiz federal em 2013. Olha o que o STF diz. No modelo atual, não entendo possível aceitar que o Ministério Público substitua a atividade policial incondicionalmente, devendo a atuação dar-se de forma subsidiária e em hipóteses específicas, a exemplo do que já enfatizado pelo ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC 89837, Distrito Federal. Situações de lesão ao patrimônio público, excessos cometidos pelos próprios agentes e organismos policiais, como tortura, abuso de poder, violências arbitrárias, concussão ou corrupção, ou ainda nos casos em que se verificar uma intencional omissão da polícia na apuração de determinados delitos, ou se configurar o deliberado intuito da própria corporação policial de frustrar, em função da qualidade da vítima ou da condição do suspeito, a adequada apuração de determinadas infrações penais. Olha que bacana esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, deixando claro que a atuação do Ministério Público no âmbito da investigação preliminar não é incondicional. A atuação é subsidiária, vai ocorrer quando a polícia não esteja atuando bem. A polícia está cometendo excessos, tortura, corrupção, concussão, violências arbitrárias, ou então se omitindo por causa de interesses corporativistas. Aí nós temos justificativa para que o Ministério Público possa realizar a investigação preliminar, porque a polícia não está cumprindo o seu papel. A atuação deve ser subsidiária, segundo o Supremo Tribunal Federal no HC 84965. Cuidado, não podemos pensar na investigação pelo Ministério Público de forma incondicional. E muita gente na doutrina, inclusive, é contra a investigação realizada pelo Ministério Público, não concordando, inclusive, com o Supremo Tribunal Federal, porque o STF admite a investigação, mas faz ressalvas, mas tem gente na doutrina que é contra. Muito cuidado. Quais são os argumentos contrários à investigação pelo Ministério Público que você que vai fazer prova para delegado, vai fazer prova para a polícia, tem que saber? A polícia é contra, obviamente, a investigação pelo Ministério Público, e o que você vai anotar no seu caderno sobre isso. Vamos colocar alguns argumentos contrários à investigação pelo Ministério Público. Anote no seu caderno, argumentos contrários à investigação pelo Ministério Público. Argumentos contrários à investigação pelo Ministério Público. Primeiro argumento. O Ministério Público não tem estrutura de órgão de investigação. O Ministério Público não tem estrutura de órgão de investigação. Quem tem esta estrutura é a Polícia Judiciária. Quem tem esta estrutura é a Polícia Judiciária, que tem nos seus quadros delegados, agentes, escrivães de polícia, peritos, pessoas que têm a função de realizar investigação preliminar. A Polícia Judiciária é estruturada para a realização da investigação preliminar, o que não ocorre em relação ao Ministério Público, que não é propriamente um órgão de investigação. É o primeiro argumento. Enquanto a Polícia Judiciária é estruturada para realizar a investigação, o Ministério Público não é um órgão estruturado para a investigação preliminar. O segundo argumento é um argumento baseado na Constituição Federal, mas eu não vejo como um argumento tão forte por causa de uma interpretação que nós já fizemos aqui. Mas o que a polícia alega? Que a própria Constituição Federal, no artigo 144, disse que a Polícia Federal exerce de forma exclusiva a função de Polícia Judiciária da União. Se a Polícia Federal exerce de forma exclusiva a função de Polícia Judiciária da União, muitos argumentam no sentido de que só a polícia pode realizar a investigação preliminar. Não concordo com este argumento. Não concordo no sentido de que a Constituição Federal disse que a Polícia Judiciária é de fato a polícia da União, mas não disse que só ela pode realizar a investigação preliminar. Mas este é o argumento.
válido, um argumento que a polícia usa. Quando a Constituição diz que a Polícia Federal, de forma exclusiva, é a Polícia Judiciária da União, só ela, segundo essa interpretação, poderia realizar a investigação preliminar. Outro argumento importante em relação à investigação pelo Ministério Público, argumento contrário a esta investigação, é o fato de o Ministério Público avocar aquelas questões de repercussão midiática, deixando para a polícia questões de menos relevância, esvaziando a atividade policial. O Ministério Público, então, avoca, toma para si aqueles casos de maior repercussão midiática, aqueles casos que a mídia está em cima, querendo saber o que é. E deixa para a polícia somente as sobras, esvaziando a atividade policial. Aquilo de mais importante vai para o Ministério Público investigar e a polícia fica com o que há de menos importante. Isso é outro argumento. Mais um argumento contrário, agora não mais ligado à polícia, mas ligado à própria relação processual. Se você dá ao órgão de acusação o poder investigatório, isso gera, obviamente, um desequilíbrio no curso da ação penal em relação à defesa. O órgão de acusação está desde o início realizando a investigação preliminar, normalmente sem a participação da defesa, porque o contraditório e a ampla defesa não são assegurados no inquérito policial. E aí, neste caso, o órgão de acusação desde o início realiza a investigação preliminar. Quando se inicia a ação penal, existe um manifesto desequilíbrio entre a acusação e a defesa, porque a defesa não participou da investigação preliminar. É outro argumento contrário à possibilidade de investigação pelo Ministério Público. Esse é um tema polêmico, é um tema que merece, na verdade, um bloco inteiro sobre ele. Mas você já tem no seu caderno alguns elementos importantíssimos que permitem que você tire algumas conclusões na hora da sua prova. Inclusive, o julgado do STF que nós lemos aqui, HC 84965, é importantíssimo. O STF dizendo que a investigação pelo Ministério Público deve ocorrer de forma subsidiária quando a polícia não esteja atuando bem. Quando a polícia esteja praticando tortura, corrupção, concussão, violências arbitrárias, excessos praticados pela polícia, ou então, no caso de omissão, por causa de interesses da corporação, em relação à condição do indiciado ou em relação à condição da vítima. Qual é o interesse que a polícia tem em investigar aquele fato, considerando a condição do indiciado ou a condição da vítima? Tudo isso tem que ser verificado. Você aprendeu então que o inquérito é um procedimento dispensável. Mais características do inquérito policial no próximo bloco.